E a minha pergunta para vocês é, profissionais de estética, melasma genético existe? Ó, a Ludmilla já tá dizendo, sempre ouvi que sim, que é genético. Muito bem. Saiu um estudo do genoma humano em 2003. E esse estudo mostra que a nossa genética manda em nós apenas 15%. É como se a genética fosse uma arma. Você tem essa arma com você, mas ela não é responsável por puxar o gatilho. Ó, a Clínica Beleza Brasileira já tá dizendo, eu acho que não. Muito bem, já tem gente ligada aí. O que acontece? A genética, eu vou usar um exemplo para vocês entenderem bem isso. Muito fácil. Meu avô, ele tinha diabetes. E minha avó tinha diabetes também. Então a minha mãe teria 100% de chance de ter diabetes, já que ela é 50% dos genes do pai, 50% dos genes da mãe, certo? Então, se ambos tiveram diabetes, a minha mãe teria que ter diabetes com toda certeza. Porém, a minha mãe não tem diabetes. Roger Alves colocou, de acordo com suas falas na aula 1, não. Muito bem, eu vou explicar certinho o porquê que eu penso assim. Então, de acordo com a genética, minha mãe teria que ter diabetes de qualquer forma, mas a minha mãe não tem diabetes. Você sabe o que mudou? A minha mãe mudou a epigenética dela. Ela mudou os hábitos de vida dela, fazendo com que não venha a ser puxado o gatilho dessa arma. Então, o melasma, ele não é genético, mas o melasma epigenético existe. E qual é a diferença disso? A genética, quando nós falamos de genética, é como se nós estivéssemos fadados a má sorte. Então, é genético, infelizmente você está fadado a isso e não tem como mudar. Você vai ter melasma, vai ter diabetes, vai ter o câncer que sua mãe teve e assim vai indo. Mas não é assim que as coisas funcionam. A epigenética veio nos mostrar que os seus hábitos de vida, que a sua alimentação, que o estresse que você passa, que os seus hábitos de sedentarismo ou de atividade física vão influenciar naquilo que você vai ter ou não. Então, melasma genético não existe. E a genética realmente é um fardo, se nós formos pensar. Nossa, mas então a pessoa não tem escolha? Na verdade, sim, ela tem. Ela tem escolha. A minha mãe, ela não teve diabetes porque ela sempre cuidou da alimentação dela por um único motivo. Ela sempre gostou de ser magra, de se sentir bonita. A minha mãe foi Miss na mocidade dela, era uma mulher muito bonita, ainda hoje é uma gatona, minha gata, minha mãe. E ela pensou assim, não, eu não quero engordar, porque ela via os pais dela bem obesos. Nada contra os gordinhos, tá, gente? Pelo contrário, tem um carinho muito grande pelos gordinhos. Eu sempre falo que o tal do gordinho não incomoda ninguém. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando de saúde, tá? Também não significa que todo gordinho, né, que toda pessoa obesa não tenha saúde. Não tô dizendo isso também. Mas, no caso dos meus avós, eles não tinham saúde. E eles eram gordinhos e minha mãe falou assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Então, eu quero manter o meu corpício de Miss. E ela cuidou dos hábitos alimentares dela. Cada vez que ela ia ganhando peso, ela se cuidava. Então ela falava assim, epa, é hora de me cuidar, é hora de cuidar da minha alimentação. E isso ela ensinou pra nós. Então nós mantivemos os hábitos de vida que nós aprendemos com a minha mãe em casa. Comendo muita verdura, comendo muito legume, um tipo de carboidrato na refeição. E isso tudo fez uma grande diferença e fez com que ela não tivesse diabetes. Porque ela conseguiu silenciar os 15% da genética dela. E dessa mesma forma é com o melasma. Mas por que, Marina? Porque o melasma é um sintoma. Ele é uma informação de inflamação. Então, quando você modula a inflamação do corpo da sua paciente, automaticamente você está silenciando o gene dela. E daí, se você está aqui nessa live, você vai dizer assim, mas Marina, eu tenho melasma, minha mãe tem melasma, minhas tias têm melasma, minhas irmãs têm melasma, como que não é genético? Muito bem. O que acontece é que, por muitas vezes, nós mantemos os mesmos hábitos de vida que nós aprendemos da casa dos nossos pais. E nossos pais permanecem os hábitos de vida que aprenderam com os pais deles. Isso eu falo de emoções. Quanta gente que fala assim, porque eu sou assim e não vou mudar, vou morrer assim. A parte emocional sem cuidar. Aí a criancinha cresce vendo a mamãe dizendo que eu sou assim e tem que me aguentar assim e eu não vou mudar, eu sou assim, vou morrer assim. Ela cria na cabeça dela que aquilo é certo. Então ela segue repetindo, eu sou assim, não vou mudar. Ela não aprende a inteligência emocional porque ela não viu isso na casa dos pais.
e ela segue reproduzindo e ensina para os filhos. E assim é com a alimentação. O que acontece com a alimentação? Se na casa da minha avó eles comiam arroz com batata, com macarrão, tudo no mesmo dia, uma mistureira de carboidrato que faz nossa, uma bagunça aí dentro, gera uma resistência insulínica no corpo dessa pessoa, assim, muito. E o que acontece? Se minha mãe tivesse continuado esses hábitos de vida, que muitas das minhas tias continuaram, ela poderia ter desencadeado a diabetes.